Essa é a abertura de Another, considerado por mim o melhor anime de terror de todos os tempos, ou pelo menos dentre aqueles que eu assisti. Eu sei que muita gente considera esse anime ruim, mas esse papo a gente vai ter um pouco mais pra frente. Por enquanto, vamos esclarecer uma coisa. Obras de terror e obras de horror são coisas parecidas em certos pontos, porém completamente diferentes em outros. Volta e meia, quando eu procuro algum anime de terror para assistir, como qualquer otaku decente, eu entro no YouTube e procuro por Best Terror Animes to Watch. Eu gosto de assistir vídeos de canais gringos. Me julguem. Mas um erro bastante comum desses vídeos, tanto gringos quanto nacionais, é listar animes de horror junto com animes de terror. Veja bem, terror são aquelas obras feitas para te dar medo, fazer os pelos de suas costas se arrepiarem e colocar você para dormir de luz acesa por uma semana. Nem todas conseguem fazer isso, mas esse é o objetivo. Terror é para causar principalmente medo. Já o horror pode até causar medo, mas essa não é sua função principal. O horror pode ser caracterizado por violência extrema, seja física ou psicológica, ou simplesmente a presença de monstros e criaturas sobrenaturais em composições mais sombrias. Não vai dar não. Por exemplo, Hellsing é um anime de horror, cheio de violência e clima sombrio, mas ainda assim não é terror. Pois aqui nós acompanhamos um vampiro fodão metendo tiro de 45 na boca de outros monstros. Hellsing é pra você vibrar, não se assustar. Já Another tem como principal objetivo te causar medo, não sustos, mas medo. Pois é assim que o terror japonês funciona. Ele raramente vai colocar algo saltando na tela pra te assustar. Eles preferem colocar situações bizarras e deixar que você passe a noite pensando, mas que porra era aquilo? Tendo feito essa explicação, embora o horror esteja presente em muitos animes que vão desde Naruto até Jujutsu Kaisen e Kimetsu no Yaiba, existem pouquíssimos animes de terror. Agora, eu não sei se é porque esses animes de terror não chegam até mim, o que eu realmente acho que não é o caso, já que eu estou constantemente procurando por obras assim para assistir, ou se o problema está de fato na indústria de animes, que produzem poucas obras de terror por ano. Só que eu não consigo entender como uma mídia tão diversa quanto a de animes, que está sempre produzindo obras para todo tipo de gosto, todo tipo mesmo, sinistro, não investe em um dos gêneros de entretenimento mais antigos que se tem conhecimento. Principalmente quando a gente leva em consideração o fato de que o Japão possui algumas das obras de terror mais famosas e queridas do mundo, tipo Resident fucking Evil, Silent fucking Hill, Fatal Frame, The Evil Within, Parasite Eve, Kuon. Meu Deus do céu, esse jogo é muito bom! Entre muitos outros. E eu tô citando apenas games. Se a gente for entrar nos filmes e mangás, a coisa aumenta muito de tamanho. Eu devo lembrar aos senhores que um dos maiores autores de terror do mundo é japonês e tá vivo. E não esquecemos também que a própria cultura japonesa é entupida de histórias e lendas macabras pra caralho. Sério, essas porras são tão bizarras que até eu, que não acredito em nenhum tipo de espírito, monstro ou entidade paranormal, às vezes me pego pensando, tem que ter alguma coisa no Japão, velho. Porque não é possível que alguém em plena sanidade mental seja capaz de criar um treco bizarro desse sem se basear em algum fundo de verdade por trás. Agora, voltando aos animes, nessas listas que existem por aí, internet afora, eu já vi muita gente considerando Hellsing, Tokyo Ghoul, Mirai Nikki e até mesmo School Days como animes de terror. Porém, eles não são. Todas essas obras têm fortes elementos de terror, mas nenhuma delas tem como foco principal causar medo ao espectador. Já Another sim tem esse objetivo, e ele faz isso muito bem ao longo dos episódios, construindo uma crescente de horror e mistério e que vai ficando cada vez mais intenso, que é a fórmula básica por trás de boas histórias de terror. Eu sou escritor, caralho, eu sei do que eu tô falando. I fear no man, but that thing, it scares me. E isso se deve ao fato de que Another não é uma adaptação de um mangá ou light novel. Another é a adaptação de uma novel, um romance em português. Ou seja, um livro longo. Another, no original, é um livro. E eu vejo muita gente dizendo que o anime é ruim por conta do final ser muito movimentado, cheio de mortes e tal.
Mas se você for julgar a obra inteira só pelo final, então Naruto é um lixo, Bleach é um lixo, Death Note, Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba e a lista segue quase ad infinitum. E olha que o final de Another é melhor escrito que o final da maioria desses animes que eu citei. Né, Isayama? Seu filho de uma... O único outro anime de terror que poderia bater de frente com Another seria Ghost Hunters, mas a animação é bem inferior e o anime é episódico, ou seja, cada episódio conta uma história diferente, com alguns casos levando 2 ou 3 episódios. E eu detesto esse formato em audiovisual, justamente porque ele dá pouco tempo para o enredo construir a tensão. Ainda assim, os episódios da Boneca Amaldiçoada e da Casa Labirinto são de fato muito bons. Porra, podia ser só sobre isso o anime. Puta merda! Isso foi do cacete! E eu não acredito que eu vou dizer isso, mas tirava a merda do romance. Aquilo não agrega nada à história, tá ligado? Não agrega nada. Mas agora, afinal de contas, por que não temos um número maior de bons animes de terror? E eu te respondo, eu não sei, caralho! Porém, eu tenho uma hipótese. Jogos de terror possuem uma barreira natural para vendas, o medo das pessoas. Eu acredito que essa fala do Kojima também se aplique aos animes. Dificilmente você veria um grupo heterogêneo de pessoas, composto por crianças, adolescentes e adultos, parando a internet com seus comentários sobre um anime de terror. Agora, uma luta entre o personagem Overpower A e o personagem Overpower B faz isso sem muito esforço. Porque, embora as pessoas que consomem terror sejam bastante fiéis às franquias que gostam e estejam constantemente cavando e peneirando em busca de obras desconhecidas do público geral, né Gon, né Dreadout, ainda assim nós somos de fato um nicho bem menor que a grande massa que fica discutindo na internet para saber se Saitama derrotaria ou não o Goku. Logo, investir recursos humanos e financeiros no Battle Shonen genérico número 32 ou no Isekai com nome engraçadinho número 2050 é um negócio com maior possibilidade de retorno financeiro do que adaptar aquela obra pesada e extremamente assustadora que apenas um nicho bem menor vai consumir. Ou é isso, ou então, assim como eu falei naquele meu vídeo dos personagens femininos de animes, os japoneses são extremamente burros para negligenciar um nicho tão fiel de consumidores e, por conta disso, estão deixando de encher os bolsos de dinheiro. Você decide aí a hipótese que seja mais confortável para você. Agora, se você acha que o Japão não tem condições de bater de frente com Hollywood no quesito de produção de obras de terror, isso só mostra que você nunca assistiu nenhum dos filmes da época do J.R. Boom. Atualmente, os jogos orientais estão humilhando os ocidentais, os mangás estão molestando as HQs e os animes têm um impacto cultural muito maior que as animações da Disney, Pixar e DreamWorks. Logo, a produção de bons animes de terror, pelo menos ao meu ver, só iria garantir que o Japão tomasse para si o, entre aspas, monopólio das produções de terror. Porque, como alguém que consome muitas obras de terror de diferentes nacionalidades e períodos históricos, sejam filmes, livros, jogos ou animes, eu sou obrigado a falar a verdade para vocês. O terror japonês é, de fato, outro nível. Na moral, cara, que porra era aquilo, velho?